bem, pessoal, boa tarde. Sou o professor Saulo Mendonça, da Universidade Federal Fluminense, trabalho no curso de Direito de Macaé e sou um dos idealizadores do projeto de extensão Observatório da Pequena Empresa. Eu e um grupo de alunos aqui do nosso curso de Direito, a gente tem administrado as atividades de extensão dessa pesquisa. Pois bem, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Saulo Mendonça, da Universidade Federal Fluminense, trabalho no Departamento de Direito de Macaé e sou um dos idealizadores do projeto de extensão Observatório da Pequena Empresa. A pequena empresa sempre me foi muito interessante enquanto tema acadêmico e enquanto instrumento prático de atividade econômica e efetivação de uma efetiva justiça social, na promoção de uma efetiva justiça social. Isso porque essa instituição, pequena empresa, quanto instituição, ela tem uma relevância econômica muito grande no nosso contexto. O Brasil é um país de dimensões continentais e uma variedade de atividades econômicas convergentes e divergentes que são produzidas diuturnamente, tem na pequena empresa a responsabilidade por pelo menos 25% do PIB do país, por 99% do total de empregos gerados, pelo 99% de atividades empresariais desenvolvidas e 52% dos empregos gerados. Então, temos em mãos um instrumento com um potencial incrível de promover meios de desenvolvimento social a partir de atividades econômicas de pequeno porte, de pequena monta. E apesar de toda essa relevância, de toda essa notória relevância reconhecida por institutos de respeito como o SEBRAE, constante em dados estatísticos do IBGE e responsável por uma série de programas desenvolvidos como políticas de Estado, como a gente vai falar aqui em breve, o PRONAMP e o Programa de Microcrédito, a gente ainda tem alguma dificuldade conceitual de identificar, propriamente dito, que seja uma pequena empresa nos contornos da lei. Hoje temos na Constituição Federal um dispositivo que determina um tratamento favorecido diferenciado às pequenas empresas e empresas de pequeno porte, de uma forma geral. Temos a Lei Complementar 123, de 2006, que é fruto de uma evolução legislativa que vem desde a década de 80, antes mesmo da Constituição Federal, já tínhamos leis ordinárias que regulamentavam o Instituto Pequena Empresa. E, de acordo com os conceitos e termos legais que temos hoje, podemos identificar a pequena empresa como um gênero. Sim, um gênero do qual são espécies do microempreendedor individual, a microempresa e o empresário de pequeno porte, a empresa de pequeno porte. Nesta ordem, considerando a segmentação que a própria Lei Complementar 123 de 2006 faz a respeito da receita bruta que pode ser oferida por esses entes, esses agentes econômicos. O microempreendedor individual é reconhecido como aquele que tem uma receita bruta de até R$ 81 mil por ano. A microempresa fica no patamar de 380 mil por ano e 360 mil por ano, e a empresa de pequeno porte no patamar de 4 milhões e 800 por ano. Você pode pensar no primeiro instante, é uma receita consideravelmente alta para considerarmos como uma pequena empresa. Mas estamos falando de receita bruta atual. Do total desse valor, a gente ainda precisa subtrair todo o custo operacional necessário para a existência dessa atividade econômica responsável por essa quantidade de empregabilidade no nosso país. Isso considerando um país que está beirando aí os 15 milhões de desempregados. Mesmo assim, a gente tem nesses instrumentais, nas pequenas empresas, a responsabilidade, o peso da responsabilidade de fornecer 52% da empregabilidade do país. Então, fica bem evidente a relevância social desses agentes econômicos no contexto do Brasil, e a necessidade de uma efetiva política de Estado que venha proporcionar o necessário e constitucional apoio às pequenas empresas. Essas informações, esses fatos, são corroborados por dados estatísticos que apontam em 2020, a abertura de 626.883 novas pequenas empresas, divididas nesse momento apenas entre microempresas e empresas de pequeno porte. Já os microempreendedores individuais estão batendo quase 12 bilhões de novas instituições cadastradas, registradas. É bastante gente atuando como microempreendedor individual no Brasil. Isso não quer dizer, todavia, que somos um país composto de empreendedores.
ou de microempreendedores. Não é bem essa a realidade. Em verdade, desde da reforma trabalhista de 2017, né, que fez alterações estruturais consideráveis na consolidação das leis trabalhistas, na nossa CLT, os contratos de parceria têm sido muito mais atrativos do que os contratos de trabalho propriamente ditos. Os contratos de trabalho formais, regidos a partir da CLT, eles têm sido preteridos por contratos de parcerias com microempreendedores individuais. Dessa forma, os empresários ou empresas de qualquer porte, ao invés de contratarem colaboradores pelos moldes da CLT, podem contratar parcerias com microempreendedores individuais, registrados dessa forma, portadores de um CNPJ, reconhecidos como pessoas jurídicas. Isso faz com que haja a efetiva mitigação de uma série de direitos até então reconhecidos aos trabalhadores contratados nos moldes da CLT. Né? Não existe mais obrigatoriedade de pagamento de salário, 13º, férias, recolhimento fundiário, até mesmo o recolhimento previdenciário fica a cargo do próprio MEI, que, uma vez registrado, deve recolher aos cofres públicos uma porcentagem, um valor determinado a título de contribuição previdenciária. Então, mitigamos a figura do então empregado, reconhecemos nele agora a figura de um empreendedor. Em ambas as hipóteses, temos diante de nós um trabalhador, naturalmente, mas com direitos distantes, com direitos distintos. E essa diferenciação, essa segregação, se podemos dizer dessa forma, faz com que surja, com maior efetividade, com maior intensidade, a necessidade de políticas de Estado que venham efetivamente apoiar as pequenas empresas. E a gente vem percebendo que há uma certa preocupação da política do governo como um todo na efetivação dessas políticas de Estado, por exemplo, por meio da Resolução 4854 de 2020 do Conselho Monetário Nacional, que vem dando uma repaginada na figura do microcrédito como uma operação de crédito destinada a financiamento de microempresas propriamente dito. Para e passo ao microcrédito, temos o Instituto do Pronampe, que foi criado em 2020, através da Lei 13.999, e em 2021 foi convertido em política de Estado, ou seja, ele deixou de ser um programa excepcional de apoio às pequenas empresas para passar a ser um programa contínuo de apoio às pequenas empresas. Ele prevê, de uma forma geral, uma linha de crédito até 30% de uma receita bruta destinada às pequenas empresas, que devem pagar esses empréstimos em 36 parcelas mensais iguais e sucessivas, com juros limitados à taxa Selic, mais 1,25% ao mês. Não é uma condição de toda ruim, né, para pequenas empresas, uma condição de oferta de crédito. A dificuldade, embora venha sendo a obtenção desse crédito propriamente dito, esse crédito que é disponibilizado pelas instituições financeiras como um todo, garantido por subsídios governamentais através do Fundo Garantidor de Operações, mas cada instituição que opte por fazer a concessão desse crédito do Pronampe, ela pode naturalmente estabelecer aí as condições, requisitos e meios para efetivar o empréstimo aos pequenos empresários. Ou seja, apesar de instrumentais legais e regulamentares, ainda há estudos e estatísticas que apontam uma série de dificuldades suportadas pelos pequenos empresários para a obtenção desses créditos, para a obtenção desse apoio pragmático concedido a essas instituições econômicas, esses agentes econômicos de pequeno porte. Consoante ou concomitante com o microcrédito, com o Pronampe, temos outros programas governamentais, como o Programa de Capital de Giro e Preservação de Empresas, instituído pela medida provisória 1057 de 2021, a própria ampliação do microcrédito, que passa para a ordem dos R$300 mil por ano, limitado a um juros de 4%, e o processo de digitalização da concessão desses microcréditos. Mesmo assim, a realidade ainda aponta uma disparidade muito grande entre o ideal e o real. Né? O ideal seria que esses microempreendedores individuais, ou a pequena empresa como um todo, possuíssem condições mais equânimes de competitividade, de estabelecimento e de perpetuação na atividade econômica.
Mas o que se aponta pelas estatísticas é que a informalidade ainda é o diferencial. A informalidade ela ainda é o crescente, é o que chama mais atenção. Temos 41,6% de trabalhadores informais numa economia que vem, infelizmente, se indicando como uma das mais desiguais do mundo. A última pesquisa do coeficiente de Gini, ou do índice de Gini, aponta aí o Brasil com 0,539 na escala do mundo, os dados de 2018, enquadrando o Brasil entre os 10 países mais desiguais. É nesse cenário, é nesse contexto social que a pequena empresa vem se despontando como um diferencial para a subsistência de boa parte da população. E é nesse cenário de desigualdade, carente de uma reformulação, de uma revisão, de uma reestruturação, de meios que permitam que a gente saia dessa posição tão degradante, propriamente dita, que se faz necessária uma instituição de apoio às pequenas empresas de uma forma mais pragmática, né, de uma forma mais contundente, que permita que a receita bruta da renda do brasileiro fique superior a esse patamar exíguo de R$ 1.000. Pela primeira vez em 10 anos, a receita bruta do brasileiro está abaixo de R$ 1.000. É uma quantia ínfima para a subsistência de um indivíduo ou de uma família, de uma instituição familiar. Os institutos ainda têm apresentado, os estudos, as estatísticas têm apresentado aí os principais reclamações feitas pelos microempresários, pelas pequenas empresas de uma forma geral, na obtenção desse apoio financeiro, dessas linhas de crédito disponibilizadas e subsidiadas pelo governo. Né? Boa parte reclama de taxas de juros altas, boa parte reclama da impossibilidade de constituição de garantias reais ou da constituição de avalistas e fiadores, de apresentação da documentação contábil ou fiscal exigida. São demandas, são instrumentos necessários de serem apresentados para a celebração desses contratos de crédito, sim, mas a dificuldade na obtenção desses elementos tem inviabilizado o acesso dos pequenos empresários a esse apoio regulamentado por lei. Então, em resumo, o que o nosso estudo nesse instante pretende demonstrar é que existe uma política de Estado voltada para a efetivação da pequena empresa, mas essa política de Estado ela ainda é muito estanque, muito distante, equidistante da realidade, da demanda dos agentes econômicos que estão lá na ponta, trabalhando para se manter eficientes, efetivos na geração de economia, na mudança de uma estrutura social como um todo, considerando a relevância desses pequenos negócios, desses pequenos empresários, para uma estrutura social de um país de dimensões continentais como o Brasil. Na sequência desse vídeo, eu vou apresentar para vocês aqui todos os referenciais que foram utilizados na construção desse estudo, que visa ser convertido num artigo jurídico para publicação em revista especializada ou para a construção de uma coletânea de artigos que vão ser formulados e escritos por todos os agentes que estão participando desse projeto de extensão, entre alunos de graduação, pós-graduação, profissionais atuantes no mercado, advogados militantes na área empresarial, instrutores do SEBRAE e profissionais de ponta que têm se voltado a estudar a atividade da pequena empresa. A gente espera que vocês tenham gostado e que esse tema da pequena empresa se torne algo mais concreto, mais efetivo nos meios acadêmicos, permitindo que a gente possa, junto, enquanto pesquisadores e estudantes, encontrar meios de efetivar a pequena empresa como um patrimônio nacional na promoção de uma transformação social. Um abraço a todos e até a próxima.
Música